Olá, olá, quem está entrando? Boa tarde, Elisandra, te mandei o convite. Olá! Vamos ver, ainda não estou conseguindo te enxergar. Vamos ver se as conexões como estão. Acenei aqui. Agora vai dar melhor. Gente, Melhorou? Isso, agora 100%. Oi, 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 Oi. oi. Oi para Elisandra, oi para quem está entrando. Boa tarde, de muito frio. Eu aqui cheia de casacos. Aqui de palhinha para poder enrolar a mão. Tá muito frio aqui, tá chovendo de lado, garoa. Puxa, se tá bom, nós estamos aqui. Ei, Ana, a Ana entrando ali, tá dizendo oi, né? Nós aqui estamos na vantagem, não está chovendo. Oi, Tiele, boa tarde, boa tarde. Gente, seguimos na saga das lives, trazendo terapeutas com terapias diferentes da constelação familiar, que é a minha área terapêutica, da escuta sistêmica, e de terapias que podem servir como complementar, como ajuda, como up dentro dos trabalhos terapêuticos. Então, nessa linha de propostas, eu convidei aqui a Elisandra, que é uma querida, e tem não só essa ferramenta que ela vai falar hoje, mas tem outras também, que ela vai falar brevemente, nos explicar, mas hoje eu pedi para ela que ela falasse sobre a mesa radiônica. Por quê? Porque é algo, como eu disse para ela, que todo mundo sabe que existe, mas muitas vezes a gente não sabe nem para que serve, né? Qual é o objetivo dela. E para minha surpresa, a Elisandra prontamente me atendeu e, gente, fiz um atendimento, ela me manda um relatório depois da mesa. Passo a passo aqui, super descritivo e foi fantástico. E eu pedi para ela que ela viesse nos prestigiar, contando um pouco do trabalho dela, explicando para nós como é. Então, por favor, Elisandra, seja bem-vinda, te apresenta, diga de onde vem e é o que veio, por favor. Então, muito boa tarde. Obrigada, Lidy, pela oportunidade. Uma honra, né, estar aqui com vocês. Meu nome é Elisandra Niedermayer, eu sou fisioterapeuta há 23 anos. Também sou acupunturista, também sou osteopata e estudante de radiestesia radiônica, de mesa radiônica. Já tem uns 3 anos, 4, que eu comecei a estudar porque eu adoro essa área. Fazia para mim, aí todo mundo começou a pedir e daqui a um pouco comecei eu a atender, né? De vez em quando vem um chamado e estou aí nessa lida. Então, gente, a mesa radiônica, ela é uma ferramenta terapêutica vibracional, né? Então, é muito importante que a gente entenda. Perfeito. Muitos conhecem o Reiki e nessa ideia do Reiki, que o Reiki pode ser enviado para a pessoa, mesmo à distância, a mesa radiônica ela tem também essa característica. Então, a gente vai tratar o campo pessoal da pessoa. E aí que a coisa fica legal, porque todo mundo imagina, né, Lidy, que o nosso corpinho se restringe a isso. Só que não, só Exato. que não. O nosso campo pessoal, o que a gente Ainda sente, bem que não. o que a gente sente, o que a gente pensa, o que nós somos, ele se expande a mais ou menos 1 metro de cada lado. É a famosa áurea da pessoa. Não é bem áurea, mas vamos assim generalizar, falando, acho que todo mundo conhece esse termo muito bem. Então aí, a mesa radiônica, sendo vibracional, vai tratar nosso campo vibracional e energético. Então, nós podemos mapear e tratar áreas que estão em desequilíbrio na pessoa. Então, a gente primeiro, né, Exato. faz um rastreio, Exato. né? Então, assim, a pessoa geralmente vem com uma queixa. Tô com um problema de qualquer natureza, gente, é sério. Vocês podem rastrear e trabalhar o que vocês quiserem. Mas na mesa, ela é muito inteligente, né? Então, a gente tem um protocolo onde é feito já todo o rastreio de todas as áreas da vida da pessoa. Mede mesmo a frequência. Eu Sim, trouxe um negócio. aparecem questões, na verdade, que a gente não tem nem noção. Vou usar um exemplo que aconteceu ali, porque eu pedi para a Elisandra fazer uma mesa para mim, depois eu pedi para ela que ela fizesse para minha filha Sofia. E lá na mesa apareceu, a Elisandra apontou para mim uma questão de nível de comportamento social da Sofia, Olha lá. dificuldade de se relacionar.
Terminou, ela terminou de me falar, minha filha havia chegado da escola, a Sofia chegou da escola dizendo que tinha ali discutido, se indisposto com uma colega dela na escola. Eu digo, gente! É muito legal. Oi? É muito legal. Muito, é que, muito. Muitas vezes a gente, por exemplo, tem uma dor de cabeça e não sabe de onde vem essa dor de cabeça. E ela pode ser física, ela pode ser do que você come, ela pode ser um trauma emocional, ela pode ser uma carga que você está pegando por causa desse campo, né? Você encostou no campo de outra pessoa, você entra em contato com as emoções, com os pensamentos de todo mundo. Então é uma bagunça, na verdade. Na maioria das vezes é uma bagunça, né? Então, nós estamos aí nesse campo expostos a todo tipo de energia. Então, a mesa radiônica ela tem essa função, identificar e, através das ferramentas terapêuticas, trazer o equilíbrio para a pessoa, né? E aí o campo é extremamente vasto, você pode tratar o que você quiser, né, Lide? Lembrando que a mesa ela faz o mapeamento, né? O mapeamento para mim que trabalho com a escuta sistêmica associada ao mapeamento e depois com a constelação familiar é uma palavra muito comum, mas que ainda para alguns setores, tanto da sistêmica quanto da constelação, ainda é um pouco difícil. Porque sim, nós podemos mapear. Tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade, à energia, tudo isso pode ser mapeado, para nós termos uma noção, uma ideia daquilo que estamos atingindo, da forma como estamos atingindo e nos dá um norte de trabalho. E foi muito interessante isso, porque tu trouxe muitas questões aqui dentro, eu tô aqui com o meu material da minha mesa, né? E que de fato corresponde muito com áreas que tu sequer sabia. Mas lembrando que não é só sobre mapear, porque a mesa em si, ela já ancora ferramentas, né, para trabalhar isso. Isso é o mais bacana, porque é isso que as pessoas não desconhecem. Não é algo somente de diagnóstico, não, ele faz o diagnóstico e também já faz o trabalho. Exatamente, é aí que está a diferença. A radiestesia, que é o uso do pêndulo, né? Muitos conhecem o uso do pêndulo, ela é usada desde muito tempo. O pessoal usava varetinha para poço, isso é radiestesia, gente. Né? Então tem muitas práticas antiquíssimas que são usadas que até hoje as pessoas fazem isso para achar água, né? E ninguém sabe que isso se chama radiestesia, que é, ou seja, sentir a radiação, né? Tudo, absolutamente tudo que existe no universo emite uma frequência. É bem fácil pensar em calor. A gente não emite calor, né? Então é uma frequência de calor, mas não é só isso que a gente fica jogando aí. Nós emitimos muita energia, muita, né? Então, a mesa radiônica, na realidade, ela se utiliza da radiestesia para diagnosticar, para mapear, e a radiônica é uma técnica de emissão. Então, uma coisa é identificar, outra coisa é tratar através da emissão das ferramentas vibracionais. Quer ver? Eu vou mostrar um gráfico. Ela capta a informação e também transmite outra informação, que no caso já é o trabalho sendo realizado. Uma energia curadora. Quer ver? Eu vou mostrar um gráfico. Agora está sendo bastante utilizado, tá? É o gráfico do Hawkins, do David Hawkins. Ó. E ele mostra, o Hawkins foi um psiquiatra norte-americano, médico, e ele dedicou boa parte da vida dele a estudar as emoções, e ele conseguiu correlacionar, através da radiestesia, olha que interessante, que frequência tem cada emoção. Né? Então, se você, por exemplo, eu vou citar os 3 extremos, que é para não ficar muito comprido aqui, mas assim, a vergonha é uma emoção, uma condição emocional extremamente negativo, em torno de 20 Hz. A neutralidade, em torno de 200 Hz. Então, a partir disso, você começa a se sentir bem. Por exemplo, aqui, ó, o amor, 500 Hz. A alegria, 540. Lembra que eu te falei, a tua frequência é tal, entendeu? A da tua menina, então, assim, a frequência estava boa. Mas, por exemplo, teve um dia que eu estava com raiva, e eu nem aí, né? Eu vou ver como é que tá a minha frequência. Tava na raiva, né? Então aí eu já fiz a mesa para mim também, para sair dessa frequência. Você não pode ficar vibrando tão negativo assim, né?
Em pendulação básica da radiestesia, quando o cliente chega para mim, eu faço a medição, porque através da medição eu compreendo qual é a capacidade interpretativa dessa pessoa, né? O quão que daquilo que eu disser vai fazer sentido para essa pessoa, né? Então, para mim ajuda muito, porque ali eu vou adaptar a minha linguagem para aquilo que nesse momento aquela pessoa vai conseguir aderir, vai conseguir tomar para si, né? Se apropriar desse conhecimento. E realmente funciona muitíssimo. Funciona. E aí, assim, são gráficos como esse aqui, né? Esse é um biômetro, a gente chama de biômetro, que nós utilizamos para medir absolutamente tudo. Tudo que você quiser pode ser mensurado. Então, assim, gente, na prática, primeiro que existem muitas mesas radiônicas, mas muitos, para tudo que é tipo, porque assim, ó, as pessoas elas podem tanto estudar e desenvolver a própria ferramenta. Eu, por exemplo, tenho a sintonização, que a gente faz o curso e faz a sintonização com a mesa, né? Eu tenho uma montoura de mesa aqui, mas eu gosto mesmo é de uma só, porque eu acho ela mais prática, ela tem tudo que eu preciso, para tudo, para prosperidade. Porque, na verdade, o tipo de mesa que se difere é pela egrégora que está dentro, que vai estar sendo trabalhada nela. Exato, né? Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Eu tenho uma de prosperidade. Nunca usei. Fiz o curso, eu nunca usei. Por quê? As mesmas ferramentas que estão aqui também. Basta eu intencionar. Então, essa aqui é minha mesa radiônica do coração, que é cristais harmônicos, tá? Foi a minha primeira que eu sintonizei. Pode ver que eu adaptei ela aqui para medicina chinesa, porque eu sou acupunturista, né? E esses são os gráficos, ó. Os gráficos de radiestesia. Então, o que acontece? Quando a gente vai... Como é que é? O que é isso, né? A mesa radiônica é simplesmente uma folha, ó. Alguns podem imprimir ela também para ficar durinha, com gráficos. Esses gráficos, eles nos ajudam a identificar, assim como esse da educação, você identifica vários setores da saúde. Como é que está o relacionamento? Como é que está o setor financeiro? Como é que está a saúde? E eu me dedico muito à saúde integrativa, né? Já que sou acupunturista também. Então, assim, dá para desenvolver e pesquisar o que você quiser. E aí, assim, Perfeito. O bacana da mesa é que a mesa ela é extremamente inteligente. E isso tu falou da egrégora é uma coisa bem importante. Porque cada facilitador, cada mediador, a gente chama de operador de mesa, né? Vai ter uma egrégora diferente. Então, assim, eu sou a Elisandra e sempre que a gente abre a mesa, existe uma oração de abertura. Primeira coisa que se faz, oração de abertura, que é para ancorar a mesa, né? Então, nesse ancoramento, você se conecta com os teus mentores e com a egrégora da mesa. Porque essa mesa que eu gosto aqui é da Karina Gomes. A Karina Gomes foi a que criou essa mesa, então ela tem uma egrégora por trás dela. Tem uma outra mesa de registro acástico. Então, existem guardiões do registro acástico que você precisa pedir permissão para acessar essas informações. A comunicação, então, nunca é somente com a tua egrégora de proteção. Ela sempre vai utilizar a egrégora da mesa, daquele que criou a mesa, daquele que fez esse produto, né? E junto com a tua egrégora. Perfeito. E aí que é o interessante, porque assim, não é eu, Elisandra, me conectando com a Lid. Eu, Elisandra, não faço nada. É a consciência superior. A gente se conecta com a fonte criadora, que é Deus. Mas você pode se conectar... É um canalizador. Você pode se conectar, por exemplo, com o Arcanjo Miguel. Tem mesa radiônica só do Arcanjo Miguel, só da Kuan Yin, o que tem de tudo, né? Essa que eu sintonizo, a gente faz a oração de ancoramento e eu chamo, né, os meus mentores, os meus amparadores, e a gente se conecta direto com a fonte criadora. Não existe cunho religioso. Isso é uma coisa bacana para se falar. A mesa radiônica, ela é uma ferramenta, assim como o reiki. Ela não é de cunho religioso, tá? Então, não tem a ver com crença. Não. E a gente sempre tem que pedir permissão também para outra consciência. Então, é de consciência para consciência, entende? Se eu não permitir que você faça a minha mesa, você não consegue acessar as minhas informações. A tua consciência, não é nem você. Porque às vezes você quer, eu já tive casos assim, aconteceu num aspecto específico, né? Foi negado.
Entende? Então, assim, às vezes a gente não entende. Já me aconteceu por eu estar doente, não me foi permitido, porque eu estava doente. Aí eu disse, ó, eu não consegui abrir a tua mesa, não foi permitido, eu vou fazer outro dia. Estava com Covid, inclusive, né? Não pude fazer. Em outro momento, era uma situação que depois eu fui entender, era perigoso para mim. Eu estava mexendo com seres trevosos. Eu não tinha condições de ajudar a pessoa como ela precisava, porque era um negócio, era um local. E esse local tinha guardiões e mexer ali não. É interessante quando a gente não consegue acessar, porque até no campo das constelações acontece isso. É muito engraçado, porque às vezes, como eu utilizo os bonecos, e tu bem sabe disso, eu digo, às vezes a pessoa não consegue acessar as suas próprias informações. Eu estou botando o elemento dentro do campo que corresponde ao eu, e a pessoa não consegue sentir. Eu preciso trazer um representante para o campo para que aquilo seja límpido do ego, límpido da razão, porque naquele momento a pessoa está tão no racional, ele está tão no mental, que ele não consegue acessar as suas informações. E assim são qualquer familiar, qualquer informação, tem aspectos que a gente não consegue acessar também. Não consegue, nos é bloqueado. Porque não é permitido por alguma... Como eu te falei, ou é perigoso para mim, eu mexo na abelheira, e depois as abelhinhas vêm atrás de mim, né? Entende? Coisa que não é permitido porque não é para mexer naquilo ali. Outras vezes, é uma situação que a pessoa ainda não está pronta para ser libertada ou para saber daquele aspecto, né? Então, e bem importante. Eu quero fazer uma mesa radiônica para minha mãe. Não. Você não tem permissão, a menos que a pessoa esteja inconsciente no hospital e seja uma questão muito grave. O que eu posso fazer? Uma mesa radiônica para o meu relacionamento com a minha mãe. É igualzinho na constelação. Aí sim. É a partir do eu. E sempre se tiver permissão. Então, mesmo assim, eu vou fazer a tua sessão, faço ancoramento, me conecto com a fonte criadora, com a mesa e com a tua consciência. Aí eu peço permissão e peço que o universo auxilie o ser que vai ser tratado. Aí a gente começa a medir as frequências. Então, assim, é legal porque tem uma linkagem com a constelação familiar, porque a mesa radiônica, ela acessa o campo da pessoa. Campo mesmo. Exatamente. É o nosso campo de informações que várias ferramentas acessam, que é o mesmo campo. Só que cada ferramenta acessa de uma forma. Exatamente. Então, assim, é preciso também comentar que é um assunto bem complexo, mas assim, é importante para entender como funciona a mesa radiônica, né? Porque já que se trata de algo energético. O reiki é assim, a cura arcturiana é assim, qualquer terapia vibracional vai atuar no nosso campo vibracional. Então, que campo é esse? O campo mórfico da constelação é a memória. A nossa memória, a nossa consciência da família, consciência coletiva, ou mesmo a nossa propriamente. Mas quando eu falo do campo, a gente também está falando dos corpos energéticos. E a gente tem vários. Então, ninguém imagina que as nossas emoções, ela ocupa espaço. Ela não está aqui ou aqui. Ela ocupa espaço físico. Bem grandão. Exato. E a nossa mente, os nossos pensamentos, elas também têm um raio que ele ocupa. Por isso que a gente fala que é 1 metro, né? Tem pessoas iluminadas que é 800 metros. Às vezes quilômetros, entendeu? Então, assim, seres iluminados que a gente tem aí como referência, o campo pessoal deles é tão grande, por isso que pessoas se curam só na presença desses avatares. Hoje tem alguns encarnados ainda, como foi Jesus, por exemplo, né? Que é uma coisa fantástica, né? Exato. Então, assim, é fantástico. As ferramentas... Até pegando esse teu link de corpos, né? Como o caso que acontece comigo, né? Vamos falar do meu exemplo particular, onde eu acesso nos médicos do método cartesiano e eu não encontro nada que justifique aquilo aquilo que tu enxergou e que outras ferramentas enxergaram, que é uma mancha no útero. Né? A gente, dentro do campo das constelações, a gente diz que é o feminino que tem que ser trabalhado, esse maternar, esse parir, esses filhos que vêm do sistema. Né? E foi uma das coisas que tu trouxe como surpresa dentro da mesa, que eu nunca tinha comentado contigo, que uns poucos dias antes uma colega já tinha feito atendimento para mim e também tinha verificado, e que ainda não está no meu corpo físico, ou seja,
É muito possível que daqui a algum tempo, se eu não olhar para isso lá no cunho, né, deste lugar, num desses corpos que ela está, em algum momento isso vem para o meu corpo físico, né? Então, tu tem a possibilidade de antecipar, inclusive, doenças que chegam para nós. Porque você detecta isso. A exemplo, assim, existe toda uma correlação das emoções negativas com doenças. Então, a raiva, eu citei a raiva. A gente sente raiva. O que não pode é ficar remoendo aquilo por muito tempo. É normal sentir raiva, é normal ficar triste. Se você pede alguém alguém morreu, você vai ficar triste. Isso é normal. Agora, quanto tempo? Né? Então, digamos que uma pessoa fique em luto tempo demais. Essa tristeza, esse pesar, ele vai se condensando até que aparece no corpo físico. Geralmente a tristeza ela se manifesta no pulmão. Aí a pessoa começa com bronquite, com tosse, com às vezes até câncer. Entende? Por uma coisa. Por isso que as mulheres que perdem filhos, por exemplo, dá câncer de mama. Ou que tem problemas com maridos que foram magoadas, dá câncer da mama. Né? Então, assim, tem muita relação às emoções com o físico, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro monitorando. Eu mesma, baixei rotação, vou lá na mesa, já descobri o que é. Outro dia, né? Era um negocinho punk, daí a gente pediu ajuda, né? Então, assim, e os resultados geralmente são fantásticos, assim, as pessoas trazem feedback muito legal para mim sempre. Muito interessante, assim, foi as duas grandes surpresas. De primeiro, esse movimento que tu conseguiu visualizar na mesa, algo que, na verdade, já faz muito tempo na minha vida que eu estou recebendo esses recados. Há muitos anos eu já indiretamente recebo esses mesmos recados. Por sorte, ainda não desenvolvi. Segundo, que tinha comentado, tu acabou de comentar com a história da Sofia, questão de relacionamento, e digo, de fato é verdade. A Sofia chegou contando para mim que tinha se disposto como coleguinha da escola. Eu digo, olha só, ela já estava lá reverberando, né, aquilo que estava sendo trabalhado. Porque não pense que qualquer trabalho que esteja sendo feito utilizando algo da nossa consciência, né, consciente ou inconsciente, nós vamos sentir de alguma forma. Pessoas mais leves, mais sutis sentem mais, e outras que são mais densas, mais pesadas, sentem menos, mas sempre há um pequeno movimento onde o outro percebe, né? No caso da minha filha. Mas eu quero que tu pense também duas coisas. Primeiro, nesse caso, como a gente precisa de uma autorização, como funciona exatamente para isso? Para mães com seus filhos, até que idade, em que momento que a mãe pode solicitar para fazer para os teus filhos? Porque eu digo assim, que depois que foi feita a mesa da Sofia, ela está muito mais calma, muito mais tranquila. E foi assim uma mudança da água para o vinho. Ela saiu daquela energia da raiva que ela estava, né? Daquela coisa, daquela tristeza, e ela passou a ir para uma vibração onde ela está mais branda, mais tranquila, tá? Foi muito, muito bacana. Assim, eu fico sempre muito tranquila ao fazer a mesa radiônica, porque a permissão, ela é concedida pela tua consciência, entende? Então, não é para criança que você vai, uma criança de 3 anos tem noção de alguma coisa? Não. Né? Uma pessoa que está inconsciente numa cama tem condições de responder se quer ou não? Não. Agora, assim, por exemplo, já me aconteceu de uma pessoa... Era um casal. Aí eu fui buscar a energia do marido e ele não quis. Então, veja, eu posso tratar o meu relacionamento, é eu e o meu marido, não tem problema algum. Mas, se a alma do marido, a alma que eu digo a consciência, tá? Nós estamos falando de consciência. É algo bem superior ao nosso mental aqui. E é algo que o ser que está ali não tem também noção. Então, às vezes, eu quero fazer a mesa para mim, mas não é permitido. Mas eu quero. Não, você não tem acesso nesse momento por alguma razão que a gente desconhece, mas o superior conhece. Então, filhos, assim, filho é uma coisa muito íntima, né? Mas, assim, filhos adultos, né? 18 anos para cima, que daí a pessoa tem que procurar o seu próprio caminho. E uma coisa muito importante, livre arbítrio. Então, assim, primeira, mesa radiônica não é oráculo. Eu quero saber se ele me ama.
eu quero que... E nem disparo demandas, e nem busquem para desfazer demandas com amarrações, olho gordo, essas coisas que o pessoal fala, não é assim. Não funciona assim, dessa forma. A gente rastreia se tem uma energia negativa, entende? Que energia negativa é essa? Eu posso aprofundar? Eu até posso. Mas eu não vou saber dizer, foi amarração, foi macumba, é uma energia negativa pesada em cima de você. Alguns médios, algumas pessoas até conseguem visualizar, mas não é esse o meu trabalho. Meu trabalho é, identifiquei uma desarmonia, uma baixa frequência, porque é medido em frequência mesmo, é 50 Hz, é 40 Hz, lembra o teu trabalho? A gente mede tudo, é medido mesmo. E visto a possível causa, né? E aí enviado as ferramentas de tratamento. Normalmente, eu faço assim, ancoro, peço permissão, começo o rastreio e eu aviso a pessoa, eu vou ancorar a tua mesa tal hora. Eu vou entrar em sintonia com você. Pode continuar fazendo suas coisas, mas eu gosto que a pessoa saiba porque ela sente. Normalmente, o que as pessoas me falam é assim, nossa, eu estava agoniado, eu estava angustiado, eu estava com raiva, estava acontecendo uma coisa ali de momento, briguei no trânsito, melhorou, mudou, e muda. Muda da água para o vinho, eu sei como eu faço para mim, eu fico diferente imediatamente após. Foi bem interessante que no dia que tu fez a minha mesa, tu usava exatamente isso. Disse, eu vou começar agora a tua mesa. Continuou fazendo as tuas coisas, tipo, perfeito. Naquele momento que tu avisou isso, começou assim, todo mundo a querer falar comigo ao mesmo tempo. Normalmente eu vou sentar aqui e fazer uma meditação. Naquele momento, todo mundo começou a me ligar, a porta começou a bater, o entregador veio trazer encomendas, e digo, meu Deus, eu não consegui parar um minuto. É bem assim mesmo. E daí, voltando à permissão. Então, assim, a mesa é que a gente parece uma coisa inanimada, né? Mas você está se tratando de campo mórfico e de consciência, a tua consciência superior. Alguns falam eu crístico, eu superior. Então, assim, a gente acessa um nível muito alto. E sempre tem a fonte criadora ou Deus no comando. Então, assim, se houver má intenção da pessoa que pede uma mesa para um filho, para um cônjuge, alguém que está doente, eu quero que meu filho faça isso e não aquilo. A mesa não vai permitir. Entende? Tua função é rastrear e tratar o que precisa com as ferramentas. Né? Então, assim como o reiki... E para isso também funciona para gestantes que querem já trabalhar a vibração dessa criança que está dentro do ventre? Com certeza. Eu imagino que isso seja extremamente benéfico para esse serzinho que está ali dentro. Até para uma questão do parto, uma questão de memória de nascimento. É que vai limpando. Nesse quesito é muito parecido com a escuta sistêmica, porque a gente já rastreia. Você até pode me trazer uma questão especial. Eu tô grávida, eu tô sentindo isso, eu tenho algum problema, tu pode olhar para mim? Claro que sim. Rastreia tudo, vê da onde está vindo isso. Pode ser kármico, pode ser de outra vida. Exato. Pode ser alguma coisa que a criança está conectada, aquelas emaranhadas que a gente tem na constelação. Então, assim, a mesa radiônica nada mais é do que mais um jeitinho, mais uma forma de se conectar com o campo da pessoa, né? E aí tem o seu jeito próprio de enviar esses tratamentos. Então, são enviados códigos, informações codificadas para essa consciência. Da mesma forma que a gente faz os movimentos para o campo mórfico, no campo mórfico que acontecem essas curas, sabe? Então, assim, não existe tempo e espaço. Já me aconteceu de voltar 500 anos no passado. O problema da pessoa era 500 anos atrás, uma vida que ela teve. E eu até citei 500 anos, mas eu fiz uma mesa radiônica para mim semana passada e eu fui exatos 500 anos para o futuro. Havia alguma coisa, vai existir terra daqui 500 anos, eu não vou mais estar aqui. Mas alguma coisa lá no futuro ressoava e interferia negativamente aqui. E foi corrigido. Como assim? Não existe tempo e espaço. Aí dá o nome das pessoas. A noção de tempo e espaço é muito diferente daquilo. Por isso que a gente pode, sim, assim como a gente fala da cocriação, né, que nós somos responsáveis e cocriadores, quando eu desejo algo, quando eu colapso algo tão forte, ele já existe em um tempo e espaço que ainda não é o agora. E ele vai chegar para mim. Né? Então já existe o futuro. O futuro é criado o tempo todo. Sim, e se você for fazer um paralelo com a constelação, ou eu, ou um descendente meu.
Alguma atitude que eu Exato. tomei, alguma decisão que eu tomei hoje pode interferir. Porque eu vivo dentro dos meus, né? Eu vivo dentro dos meus. Eu, através deles eu estarei vivendo. É o conceito de que não existe morte, né? As pessoas têm uma dificuldade de pensar acerca disso, né? Nós estamos trabalhando. E a constelação não é um oráculo, mas ela também trabalha o futuro. Porque aquilo que não for trabalhado agora é certo de que vai vir em próximas gerações. Então, assim, é uma forma de prever o futuro. Sim, é uma forma de prever o futuro. Tu quer ver, ó? Vou citar agora um outro exemplo que ajuda as pessoas a entenderem também um pouquinho. Eu tive Covid e no início de 2021. Janeiro de 2021. E, assim, minha família toda tem um histórico de diabetes. Então, para a medicina chinesa, diabetes é a questão do pâncreas. A gente fala baixo pâncreas, porque para o chinês é uma coisa só, mas aqui traduzindo é pâncreas, né? A glândula pâncreas. Todos os meus tios, irmãos da minha mãe, têm diabetes. Minha mãe é a única que não tem diabetes. Porém, ela desenvolveu um problema nas enzimas digestivas pancreáticas. Veja bem, pâncreas de novo. Aí eu faço minha medição, eu tenho um equipamento que se chama ressonância magnética quântica, que também é um equipamento radiestésico, ninguém sabe disso, mas é. Sim. E aparece lá o desequilíbrio no meu meridiano e no meu pâncreas. E sempre estava bonitinho, no verde. Depois do Covid, foi lá para o amarelo, para o vermelho, que é energia muito baixa. E eu vivo rastreando na mesa radiônica, o pâncreas está sempre ali. Então, foi uma sequela do Covid. Eu não tenho nada de problema no pâncreas, mas se eu não cuido, pela genética, pela história, se eu não fizer exercício, se eu não cuidar da alimentação, daqui um pouco é o resultado, não preciso nem dizer. Então, eu estou sempre corrigindo, porque a gente pode tratar, seria outra parte legal, que é a saúde integrativa, né? Então, o mesmo trabalho que a gente faz com fitoterápico, dá para fazer através da mesa, identificar qual meridiano, qual área da saúde, qual órgão está com problema, florais, né? Então a gente trabalha. Foi a prescrição que tu me passou aqui, exatamente quais são os chakras, qual o corpo que deu, exatamente toda a indicação de um tratamento completo aqui, um acompanhamento completo, né? Completinho. Não. Gente, a descrição assim, ó, são 4 páginas. Não é pouca coisa. Foi bem legal uma pessoa que eu atendi, que daí eu disse, olha, eu encontrei um desequilíbrio no teu plexo solar. E plexo solar a gente sabe, por várias linhas de escolas de estudo, que tem a ver com raiva, né? Daí ela assim, é bem isso mesmo. Então, e raiva do quê? Aí a gente rastreia também, ó, é alguma coisa relacionada a algum familiar, um cônjuge, uma questão de trabalho, isso é fácil rastrear. Mas só o fato dela tomar consciência de que ela tem uma raiva, que essa raiva desequilibra o campo energético dela, e que se não tratado vai virar uma doença um dia, né? Coisas graves, por exemplo, que a gente tem tanta coisa séria, assim, né? E a pessoa precisa de auxílio para que isso não se transforme depois numa doença física, né? E é muito legal. Uma outra coisa interessante, assim, que dentro da mesa tu pediu, tu coloca à disposição que nós podemos fazer perguntas, né, específicas, e daí tu deu um número de perguntas, e daí ali tu traz uma confirmação basicamente de sim ou de não, né, daquilo que está ali na medição, está auspicioso ou não. E isso é muito interessante, porque essas perguntas podem ser qualquer uma, né, e eu trouxe perguntas para ela. Eu tinha uma questão que eu achava que eu estava vivendo em desdobramento, que eu estava dentro daquilo que eu estava visualizando na minha vida, eu acreditei que eu estava vivendo um desdobramento, e na verdade a Elisandra foi trazer para mim uma confirmação que não é um desdobramento, né? Teoricamente não é um desdobramento, mas sim trata-se de algo do plano da espiritualidade, né? Que é a questão do obsessor. E quando a gente fala em obsessor, a gente pensa que são só obsessores, são só pessoas mortas, e muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Existem obsessores que são vivos. Então, assim, como lidar com isso, né? Como lidar com isso? Então, foi muito interessante, porque daí veio nas perguntas e ela trouxe a resposta para mim e matou a charada, né? Tem duas coisas que eu preciso colocar que eu lembrei bem importantes que linkam uma coisa na outra. Sim, por exemplo, assim, eu quero comprar um imóvel, eu quero me mudar de casa. Que energia tem essa casa? Qual é a frequência dela? Caso esteja negativa, mas cabe tratamento, às vezes você quer vender o imóvel. Ele já é teu e tu quer vender e não consegue.
Por quê? Porque tem alguma coisa, alguma energia pesada, alguém que não quer que você venda, algum karma familiar, não sei. Alguma energia telúrica, ou seja, da própria casa, dos veios d'água que passa embaixo. Tem tanta coisa que traz. A gente sempre pensa em energia negativa, sei lá, mas às vezes é geofísico. É um veio d'água, é uma falha do solo, né? E que emite. A gente chama ondas de forma, isso. Ela emite uma frequência deformada. E isso interfere muito na geobiologia, se chama essa área. É quase que uma área da radiestesia, né? E essa consciência da natureza, aquilo que a gente chama de Gaia, essa consciência também, ela trabalha o tempo todo fomentando sim ou não para construções e coisas que vão interferir, gente. É muito sério isso. É fantástico. Então, assim, voltando às perguntas que você fez, primeiro que já é feito um rastreio de todas as áreas. Eu já vou te dizer, ó, a tua tá bom aqui, mas isso aqui tem que ter uma coisa errada, porque a frequência tá baixa. Entendeu? Houve um caso meu de um paciente que tudo perfeito. Tudo perfeito, porque eu conheço a pessoa, eu sei que cuida da saúde, tudo certinho. Onde é que estava o problema dele? Aspectos inconscientes. Trauma. Aí saiu família e saiu rejeição. Aí eu digo, tu tem que trabalhar trauma relacionado à rejeição com relação à tua família. Porque família pode ser família filho como família de origem. E deu família de origem que eu pesquisei. A pessoa imediatamente começou a botar para fora coisas. Eu falei, meu amigo, é por aí mesmo. Vai tratar isso daqui. Na hora ele acessa a informação, ele desbloqueia, ele vira a chave, acessa a informação. Foi fantástico. E assim, ele tem ferramentas para, pelo menos agora, ele sabe o porquê. Onde a vida dele está travando. Porque, gente, incrível, tudo perfeitinho, saúde, finança, negócio profissional, amor, tudo bonitinho. Mas mágoa, ele tem sensação de rejeição. Então, isso trava a vida dele. E tu sabe o quanto isso trava, o não pertencimento, a rejeição, né? E aí, sim, a gente responde a pergunta no sim ou não, quando cabe o sim ou não. Ou eu dou a frequência, por exemplo, eu vou comprar casa A ou casa B, ou eu quero mudar de cidade, qualquer coisa. Aí, ó, a casa ou o lugar A tem uma frequência de 70, o lugar B tem uma frequência de 90. O que tu acha? Qual está mais favorável? O que tem frequência mais alta. Aí eu pergunto para a mesa se cabe tratamento, se dá para melhorar, entendeu? E daqui a pouco sai uma ferramenta, por exemplo, de prosperar, para liberar a prosperidade. Aí você envia um gráfico que tem a função de melhorar a prosperidade da pessoa. Eu não sei se vai aparecer essa ferramenta aqui, ó. Olha o Elderson botando lá mudar de cidade. Também é outro que foi parar na mesa. Eu aluguei a casa, ela dentro da mesa, ela definiu qual a casa que eu alugaria. Ali a mesa informou qual a casa que eu iria alugar, estava na função de alugar um imóvel, né? Estava horrível, eu falei, meu Deus do céu, né? E a gente acaba tendo insights quando a pessoa, tu tá ali na mesa, tu tá conectado, o pêndulo transmite, lógico, né? Eu não vou confiar no que eu acho, é o pêndulo que vai mostrar ou dizer, por isso que tem o gráfico, senão vira achismo, né, Lid? Mas a gente tem insights, entende? Então, quando tu tá conectada com a pessoa, tá me ouvindo, Lid? Deu uma Viu, agora voltou. Então eu sempre peço assim, ó, 5 perguntas pessoais, porque se elas não forem respondidas já no protocolo, que for fora já vai aparecer. Deu para tratar? Já trata, já harmoniza e já resolve, né? E a outra coisa... Isso é o mais fantástico de tudo, porque assim, isso associado a um campo, numa constelação, isso potencializa tanto o tratamento, tanto que nós estamos, gente, falando a respeito de nós fazermos um trabalho conjunto, onde ela vai trabalhar exatamente isso no momento da constelação, no momento em que nós estivermos com aquele campo sendo acessado, porque existem muitas coisas obscuras que ficam no campo. Tem consteladores que não trabalham com uma série de gamas de ferramentas e nem visualizam nos seus campos um tanto dessa espiritualidade. E ali, ou que nos travam, que chega uma hora que é tanta coisa para olhar, e a nossa ferramenta não é tão objetiva quanto é a mesa. Né? Nós dependemos de um feeling. Se a gente for abrir um leque, eu falei um pouco da área da saúde, da área
profissional, falamos de casa, de negócios, mas assim, daí a gente vai entrar agora num campo auspicioso, que é o espirituárico, né? Então, nesse campo, muitas pessoas, acreditem ou não, essas questões elas existem, independente de você acreditar ou desconhecer. Então, assim, sim, estamos Não é porque eu não acredito que deixou de existir. obsessores vivos. O que é um obsessor vivo? Desencarnado é fácil. A pessoa morreu e o espírito dela, ou a consciência, né? Vamos falar consciência, ela pode vir e fica ali. Muitas vezes simplesmente porque tem saudade da família, não quer seguir, acha que está tudo bem. Outras vezes é algo mais pesado, mais intencional. Então, sim, existem obsessores, mas existem questões. Isso aconteceu comigo, ali, sabe? A gente cria as formas, pensamentos, que esse ser humano ele é dotado de uma dádiva incrível, que é isso é a cocriação. A gente cria, tá? E eu criei um clone psíquico, eu criei um obsessor para mim. E a gente faz isso, auto-obsessor. Bichinho de estimação. Claro, a densidade de sentimentos é tanta que tu precisa te nutrir desses sentimentos, quer queira ou quer não, a gente quer se nutrir de sentimentos bons e ruins, né? E aí, que ao invés de usar isso a meu favor, e pode ver, a gente faz isso o tempo inteiro. E eu sou consciente, mas por um apego, por uma dor, eu criei um obsessor, mas foi eu que criei. Esse não existe, só que ele tem que se alimentar, ele cria consciência própria, e ele vai se alimentar de quem? De mim, porque eu sou a criadora dele. Né? Então eu tenho que superar isso, foi visto, foi tratado, né? Até um colega nos auxiliou, a gente está sempre se ajudando, né? E foi tratado. Mas assim, na mesa é trabalhado clones psíquicos, formas pensamentos, que é isso, a gente sente raiva, aquela densidade, aquela energia, ela chega para a pessoa. É a famosa praga. Você não precisa fazer macumba, acender vela, nada disso. Se você pensou... Não. Bastou um pensamento. Já foi. Lascou. Já foi. E aí é que a gente se perde. E muitas vezes isso fica no nosso campo e cria os nossos próprios monstrinhos. Não precisa outro. Exatamente. Sabe? Não precisa. A Flávia ali não precisa estar em tudo, nem tudo é culpa da macumba. Não, eu vou te dizer, Flávia, eu prefiro ter que lidar com a macumba do que ter que lidar com o pensamento, porque assim, ó, a macumba existe algo físico, existe um obsessor desencarnado que está ali sendo posicionado para ir contra você. Um bom papo, uma boa conversa com ele, tu já tem uma boa chance dele poder sair de perto de ti. Agora, quando isso é um pensamento, é uma intenção, é uma praga, é uma maldição, porque com maldizer o outro. E isso daí é que é difícil de tratar. Isso daí é que é a bronca. Isso a gente trabalha nas constelações também, né? Aí a pessoa tem que tomar consciência de que está fazendo isso, e é um choque, gente. Eu fiquei chocada quando eu descobri que eu estava fazendo isso, e mudar a frequência, mudar a consciência, porque senão isso vai perpetuar. Entende? A mesa limpa. Mas eu crio de novo? Como é que faz? Você tem que mudar as coisas, por isso que é difícil. Mas eu acredito muito numa coisa, Didi. Quando a pessoa toma consciência, como na constelação, já é startado mudanças. A coisa já fica... Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Hoje eu até estava estudando um pouco sobre o querer de não querer, como diz a Elza Carvalho, que é quando a pessoa tem esse nível ele tem um bom nível intelectual, está num bom nível energético, ela está num bom lugar dentro da sua família, ela tem tudo, mas tem o não querer. Existe lá dentro dela algo que ela decide que não. Ela pode até aqui no racional, no mental, ela está dizendo sim, eu quero mudar. Mas lá no íntimo, lá no campo do sentir, lá tem algo dentro dela que diz não. Aí é o livre-arbítrio. Mas assim, sempre, né? Não adianta nós buscarmos terapia. Tem gente que paga terapia, paga mesa, paga qualquer coisa, faz qualquer gasto horrores, mas ele não quer mudar, porque ele tem um ganho oculto. E comigo sempre acontece muito isso, assim, eu vejo um direcionamento. Só, colega, apareceu isso, tu tem que ir por aqui. Aqui você tem que equilibrar, como eu falei, trauma de infância relacionado a isso. Eu levei muito tempo para descobrir que o meu sentimento que me travava a vida era o abandono.
Tratei rejeição, ficou legal, daqui a pouco bateu abandono. Né? Isso ressoava com uma coisa lá de longe. E quando eu tratei o abandono, a sensação de abandono, eu melhorei. Então, são coisas ocultas. Como que você vai descobrir que uma memória, que um trauma de infância, e às vezes até de outras vidas, está ressoando hoje, aí acontece alguma coisa, você entra nessa cena, ai, mas eu fui abandonada. E sofre, sofre. Então, tem que sair, tem que descobrir. A mesa radiônica, ela é maravilhosa para isso. E tem mais uma coisa bem legal sobre a mesa radiônica, que é o seguinte, todo operador, ele tem várias formações, certo? Então, assim, eu ainda vou fazer a minha mesa, porque às vezes eu preciso de uma ferramenta, eu tenho que ficar catando, né, em várias mesas. Mas, assim, por exemplo, eu sou acupunturista. O meu conhecimento de acupuntura, de fitoterapia, eu posso enviar vibracionalmente a frequência do floral, do fitoterápico, da erva tal, né? Eu sou reikiana, então quando a mesa pede, eu digo a mesa porque é um sistema inteligente, quando a consciência pede reiki, eu envio o reiki. Eu fiz uma iniciação em reiki akáshico, que é um símbolo do reiki que age nos registros akáshicos, que às vezes pede, e eu faço. Mas às vezes não pede. Então você não vai fazer à toa, certo? Exato. Então, todas as ferramentas, toda a sabedoria que você tem, você pode enviar. Agregar. Então, tu agrega a mesa e a mesa sabe que ela dispõe das tuas ferramentas para o trabalho dela mesma. Além da própria egrégora. Exato. Então, alguns terapeutas gostam do tarô e né, põe uma cartinha de tarô e fala sobre aquele arquétipo, né, que é bem interessante também. Então, assim, tudo que é do conhecimento da gente, tu consegue enviar, né? Então, assim, muito em breve eu vou estar fazendo a mesa de cura arcturiana, que é uma outra egrégora. É um outro babado. Mas, assim, é uma mesa especial, só que eu estou tendo acesso através dessa mesa aqui. Porque é que nem reiki, só que é uma outra egrégora, é um outro método, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês também muito em breve, quando eu tiver preparada a mesa arcturiana ou o sistema de cura arcturiano, né? Que é muito legal. Perfeito. A minha busca foi sempre, eu acho que hoje tu trouxe grandes elucidações, foi muito bom ter poder, porque assim, eu já tinha feito mesmo em outros momentos, e não é uma ferramenta, gente, que ela para e faz junto com o cliente. Não é como a constelação, onde eu preciso, né, que a pessoa esteja ali junto comigo. Preciso não, mas é a minha forma de trabalhar, que a pessoa esteja junto e juntos nós vamos olhar para o problema. Ela pega os teus dados, como nome e data de nascimento, e, no caso dela, avisa, eu vou começar a fazer a mesa. Então, assim, eu não vejo nada do que está sendo feito visualmente, né? Eu não estou ali na frente. Não que impeça, pode fazer. Só que demora, né? É um processo demorado. Quanto tempo demorou fazendo uma mesa? 1h30. É que daí eu falo. Imagina. Quando a pessoa. Eu até prefiro fazer à distância, porque justamente eu tenho que me concentrar. Aí eu vou medindo, vou anotando, medindo. Às vezes a pessoa fica 1 hora do meu lado, só me olhando. Para só no final, você quer perguntar. Interferindo no trabalho, porque ela está interferindo, ela está com a energia dela interferindo. Isso, então assim, para que as pessoas entendam, você pode estar presente, mas como não tem tempo e espaço, gente, você está a quilômetros de distância, eu estou do meu lado, não muda nada. Tanto que assim, eu estudei bastante a radiestesia, eu estava refletindo sobre isso hoje. Antigamente, como que faz a conexão? Eu faço através do nome e data de nascimento. Me conecto com a pessoa. Se tem uma fotinho, geralmente o WhatsApp tem uma fotinho, até facilita. Mas não é a foto da pessoa, é a essência dela que eu vou... E não é nem eu, são as consciências que vão buscar. Então, né? Mas antigamente precisava de um material biológico. Um pedacinho de cabelo, um pedacinho de unha. E aí as pessoas se assustavam. Krebs, parece macumba. Então, assim, não é necessário. Na realidade, se você pensar na pessoa, você já está conectado. Só que já te conectou. E o legal é falar também que os gráficos, eles... Então, por que eu não faço só mentalmente? Porque o gráfico, ele amplifica a geometria sagrada. Ele potencializa muitas vezes.
Não vou mentir quantas vezes, mas assim, vamos botar bem modestamente, 10, 15 vezes. Então, se eu tenho um potencial X, esses gráficos, esses desenhos, eles aumentam esse potencial e muitas vezes. E garante que a energia chegue lá, que ela não se perca. Entende? Não se perca no caminho. Sim, só a intenção por si só já faz com que não se perca, né? Imagina isso potencializado através de, que eu falo em geometria sagrada, que é uma coisa que também muita gente nunca ouviu falar, mas não é à toa que existem gráficos, não é à toa que aquele risco é daquele jeito, naquele formato. Existe muita coisa que não é porque a gente não conhece que não significa que existe, né? E uma outra coisa que eu quero falar, assim, que é muito importante, deixa eu ver quanto tempo nós vamos, já estamos quase uma hora aqui de conversa. Gente, nós não estamos falando de uma terapia que é cara. Nós estamos falando de uma terapia que é acessível e que pode nos servir, pode nos ajudar, pode nos orientar e, inclusive, termos respostas, né? A busca de respostas, porque dentro do campo das constelações é muito comum as pessoas me perguntarem: Lid, eu posso ou não posso fazer isso? No campo, eu nem sempre consigo responder isso, porque é muito mais complexo. E às vezes a pergunta também não é apropriada para a minha ferramenta, né? Já na tua, tu tem uma porcentagem. Tu diz assim, isso aqui é tanto. Agora tu escolhe o que tu quer fazer, né? Sim. E tem uma coisa muito legal sobre a radiestesia especificamente, que assim, você pode usar um pêndulo, né? Aí você é sim, horário, não, anti-horário. Mas, na verdade, o nosso corpo, ele responde, tem cientista, chama-se cinesiologia aplicada, e a acupuntura usa disso há muito tempo, que é assim, ó, a verdade fortalece, e o que não é verdadeiro enfraquece. Então, eles testam músculos. Eu vou mostrar um que é o mais famoso, que é o anel, mas pode ser testado qualquer músculo, inclusive correlacionar ele com órgãos, né? Então, assim, pode fazer você mesmo, 2 pessoas. Então, se eu disser assim, ó, meu nome é Elisandra Niedermayer. Isso é uma verdade. Então, eu posso fazer a força que eu quero que não abre. Por quê? Porque isso fortalece músculo, imagine, fisicamente falando. Agora, meu nome é Vanderleia. Cara, nem que eu queira. Faça o teste vocês aí. Abre. Entendeu? Então, assim, alguns chamam isso de inata, que é a sabedoria do teu corpo. O chá de orégano é bom para mim. Pode ser bom para todo mundo, menos para mim. Entende? Então, o próprio corpo responde, né? Então, a radiestesia, a cinesiologia aplicada, é tudo interligado. É a nossa consciência falando com a gente. Esse exercício aí, inclusive, é utilizado por mágicos em shows, gente, de apresentação, shows de hipnose. As pessoas usam de ferramentas que existem, né? Assim como a gente estava falando ali da radiestesia aplicada lá, as forquilhas para achar água, para achar isso, o campo mórfico da água, né? O campo fluvial, antigamente era utilizado para achar em rios, bacias com vela, para achar corpos de pessoas que tinham sido morrido afogadas em rios. Então, assim, nada disso é novo. Nada disso. Hoje em dia nós conseguimos explicar muita coisa que antes não tinha explicação, é tido como mágica. Então, assim, hoje temos a felicidade de ter informações de uma forma um pouco mais clara. Existem, é que nem a gente fala de pseudociências, e a constelação sofre muito com isso. Eu digo, gente, se nós chamarmos todas as pessoas que trabalham com constelação hoje para falarem dos resultados que elas obtiveram junto aos seus clientes, isso já é um estudo científico. Porque tudo começa assim, em observação. A gente acaba tendo esse preconceito, né, com relação às terapias vibracionais, mas assim, ó, a ciência já está mostrando isso. Física quântica, tem muito médico, estudioso, né? Então, tem muita gente aí agora estudando e trazendo à luz do conhecimento coisas que antigamente parecia magia e as pessoas tinham medo, né? Morrem de medo de quem tem algum conhecimento. Só que isso hoje não. Tanto assim, eu sou físio e sou radiestesista. Nada a ver uma coisa com a outra e ao mesmo tempo essa sou eu. Entende? Eu não posso. E uma coisa complementa a outra, né? E feliz de quem consegue usar tudo isso a seu favor. Por isso que eu criei, assim, encho o saco de todas as colegas e a Elisandra sabe, vamos fazer live, vamos falar a respeito. Por quê? Porque nós temos que levar conhecimento para as pessoas. Nós temos uma obrigação de levar conhecimento às pessoas, porque nós somos terapeutas, nós estamos sempre abertos para o novo.
E por que não, né? Sim, não, eu dou risada com os meus pacientes de auriculoterapia, que é uma acupuntura que se faz na orelha. Eu uso isso para testar qual órgão ou qual ponto de acupuntura. Diz, como assim que sumiu a dor na hora? Aí eles riem, acham que é magia, né? É mágica. Eu disse, não, e é de novo cinesiologia aplicada, é o mesmo princípio, o teu corpo te fala. Nada, é um pozinho de plim-pim-pim. Né? Então, assim, tem muita ferramenta que é natural do ser humano, da nossa consciência, do nosso próprio corpo, que a gente desconhece. Graças a Deus, agora a ciência está trazendo estudos que comprovam várias coisas que antes era tido como místico, e não é nada de místico. E o nosso né? corpo, e nós não precisamos de ferramentas específicas, porque tá aí a Elisandra que não vai me desmentir, nós não precisamos de um pêndulo específico, o nosso próprio corpo já é um baita pêndulo. O nosso corpo já pendula. É verdade. Tem exercícios e dinâmicas que são aplicados por coachings que, na verdade, é o pêndulo humano, né, Mas gente? o corpo responde. Exato. Então, assim, é apregoado. Tem que ser um pêndulo egípcio, tem que ser de cristal, tem que ser nada. Se você pegar uma aliança, um anel, uma argola, uma chave, qualquer coisa, desde que você programe ela. Se Exato. e não, tem que calibrar a tua ferramenta. você tem que calibrar. Transformar aquilo num veículo seu, porque o maior impedimento desse tipo de coisa é a descrença, será que funciona? Né? Então, quando você entende que funciona assim, que é uma sabedoria da gente, acreditou, todo mundo pode pegar uma chave e fazer. E com o tempo vai ver que realmente funciona. Tem que treinar um pouco, né? Mas funciona com qualquer um. É muito legal. Ai, que perfeito. Olha, super agradecida. Vamos lá escadar antes que o Instagram nos derrube. Olha, amei. E eu quero que tu venha falar dessas outras ferramentas, mas agora eu quero que tu te despeça e diga onde que você está, mulher. Como que as pessoas chegam até você. Gratidão. Eu moro em Taió, Santa Catarina, interior do estado, aqui no pé da serra, um pouquinho antes de Lages, depois de Rio do Sul. Quem precisar de algum atendimento, alguma coisa, tem na minha bio, meu telefone, vocês falam direto comigo, tá? É só entrar lá que já vai direto pro WhatsApp, tá bom? A mulher das mãos de fada e também tem um pêndulo poderoso lá para trabalhar, gente. Vamos nos permitir. Então, eu convido vocês a se permitirem, assim como eu me permiti, a experimentar essa ferramenta e ser surpreendido também, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém. Bert mesmo dizia, eu não quero convencer ninguém. Vai lá, experimenta e tire suas próprias conclusões. E eu posso dizer, me surpreendeu, eu acho que vai surpreender vocês. Eu tenho a minha filha dentro da minha casa como prova disso. E tenho recomendado para os meus clientes, né? Tá aí o Éder para dizer, vai lá e faz, experimente, vê como é que é, vê como vão se sentir. Tá ali, o cara ali tá voando, sabe? Tá voando as tranças por aí, ó. Eu acho que funciona. Gente, ó, gratidão, Elisandra, gratidão para quem estava aqui dando uma espiadinha. Vai ficar gravado, depois eu boto ali, também vou botar lá no YouTube para deixar registradinha aqui a nossa fala, tá bom? Beijo, fiquem bem. Tchau para vocês, viu? Tchau.